E aí, galera? É, Naquela direção da revisão, né, do assunto, como eu tinha falado antes, o que é que a gente vai ver, né? A gente vai ver aqui o conceito de plano, né? Eu vou dar alguns planos aí de exemplo. E, bem, aí eu vou falar um pouco da posição relativa, né, dos espaços vetoriais, enfim, dos planos na realidade. Faz sentido, né, a gente pegar planos, né, que estejam imersos aí no R3 e falar em posições relativas. Fica mais difícil de desenhar, fica mais difícil não, fica impossível desenhar se a gente tiver no R4 e a gente tiver com hiperplanos em geral, né? Mas o que acontece? Aqui a gente consegue ver muito a relação do plano como expressão algébrica, né, como uma expressão de um plano genérico que vocês devem ter visto em geometria analítica, e suas respectivas posições no espaço, no R3. Eu vou aqui fazer alguns exemplos, né? Eu abri aqui o GeoGebra para que vocês pudessem observar. E em cima desses exemplos a gente vai entender melhor o que são posições relativas do plano, né? E como isso se reflete na forma de soluções do sistema. Primeiro, ó, eu vou aqui escrever um plano específico. Aqui, uma equação do plano. Tá aqui. Para ficar mais simples. Não ficou muito bom não. Deixa eu trocar aqui de forma que ele fique numa posição legal para a gente ir. Pronto. Eu gosto desse plano específico. Eu posso girar aqui a figura, certo? Esse é um plano. Beleza? Depois eu coloco mais informações, até na via de um PDF, né, naquela chuva de PDF básica, para que a gente possa observar outros parâmetros dele, mas aqui a gente tem uma visualização, né, que é razoável, dá para a gente ter noção do que é esse plano no R3. Enfim, como eu disse, a gente nesse caso aí, dentro do R3, sendo um plano com até 3 variáveis, né, a gente consegue desenhar. Claro que manualmente é pior, mas aqui a gente tem uma ideia. E o que acontece? A gente tem planos, né, paralelos. Isso aí ainda não é o plano total, mas a gente tem planos paralelos. Por exemplo, desculpa, eu botei, ao invés de botar Z, eu coloquei Y, por isso daquela figura. Mas agora, veja, agora eu coloquei, vejam que esse plano aqui, o que acontece? A diferença entre eles é o D, né? O cara depois da igualdade, o número fixo. O que é que acontece, né? Aqui sobreposto não dá para ver direito, mas se você girar um pouquinho, você percebe que esses planos, eles são planos paralelos. Deixa eu aumentar aqui a distância entre eles para ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu colocar aqui 4. Certo? Eles são como se fossem folhas paralelas no espaço. Perfeito? De modo que se você tentasse resolver o sistema formado por essas duas equações aqui, naturalmente o sistema seria impossível, né? Para quem lê o PDF de sistemas, vai ver que eu falo lá em algum momento sistemas impossíveis. Por quê? Porque geometricamente os planos, eles são planos paralelos, eles não têm interseção. E por não ter interseção, lógico, você não vai encontrar nenhum ponto que satisfaça ao mesmo tempo o primeiro plano e o segundo, certo? Porque eles são paralelos. E aí, enfim, se você for puxando esse plano, né, mudando ele, mas mantendo eles, enfim, basicamente a equação, né, essa parte aqui, os coeficientes genéricos, né, do plano dessa parte algébrica aqui, são os mesmos. Um acompanhando x, um acompanhando z, e o zero, né, porque o y não está aparecendo, é como se tivesse zero como coeficiente do x. Aqui é a mesma situação, né? E esses coeficientes aqui, se eles forem assim, o vetor formado, né, o vetor normal do plano, se eles forem múltiplos um do outro, esses planos são paralelos. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu dar outro exemplo aqui, né? Essa equação aqui, por exemplo. Igual a, sei lá, 3. 3 não, que ficou muito colado. Deixa eu botar 7. Ficou muito colado. Tá 10. Ainda tá colado demais pro meu gosto. Eu vou botar aqui
20. Pronto. Veja. O que acontece? Esses dois coeficientes aqui, né, do x e do z, são, se você parar para pensar, ele guarda uma proporcionalidade entre os coeficientes desse daqui. Aqui era 1 no x, 0 no y e 1 no z. Aqui ele manteve a proporção, multiplicou todo mundo por 2. Ficou 2 no x, 0 no y, né, que é 2 vezes 0, e 0 no z. Então, esses planos aqui, como os coeficientes são proporcionais, né, são múltiplos, os coeficientes desse, é porque esses planos aqui são planos paralelos. A única coisa que diferencia eles é esse coeficiente d aqui. Agora, observe um detalhe. Veja, se eu multiplicasse essa equação toda por 2, o que é que a gente teria? A gente teria 2x, 2z e 8. Concordam? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa segunda equação aqui, ao invés de botar 20, né, a gente bota 8. Sumiu, né? O outro plano não aparece mais, mas na verdade não é que ele sumiu. O outro plano, ele é exatamente igual a esse plano aqui, né? Eles são planos equivalentes, né? Eles são planos geometricamente, como soluções do sistema, eles são iguais, certo? De modo que isso é uma forma, né? Eu não sei em analítica o quanto vocês viram esse exemplo, mas esses planos eles são semelhantes, né? E dependendo se a equação é exatamente o múltiplo uma da outra, eles são iguais, né? Eles são o mesmo plano, eles definem o mesmo conjunto solução, né? De pontos no R. Então aqui a gente pode ir mudando, ó. Se eu botar, ao invés de 8, botar 7, aí você já vê uma diferença. Se eu botar 6, ele vai andando, né? Ele vai andando, tem 5, não foi? Vamos lá, 3. Se eu botar 2 aqui, ele agora se sobrepôs ao outro, né? Porque ele é o múltiplo perfeito desse plano aqui por 2. Certinho? De modo que basicamente, esse coeficiente D aqui, se os coeficientes forem múltiplos aqui, esse coeficiente D é que vai definir, né, se esses planos são iguais, né, são equivalentes, ou se eles são uma translação do outro, né, eles estão andando paralelamente aí dentro do espaço. Então, deixa eu modificar mais algumas coisas aqui, né? Pronto, esses dois planos aqui, que têm os mesmos coeficientes para x, y, z, são paralelos. Mas se eu mudo aqui alguma coisinha, né? Deixa eu colocar outro plano aqui. Ó, certo? Esse novo plano agora, ele não é mais paralelo, né? Os coeficientes, agora eu tenho x1, y0 e z0, né? Os coeficientes, os coeficientes que acompanham as variáveis agora não são mais distintos. Não tem como você transformar o 0 desse no 1 daqui e vice-versa. Certo? E agora os planos não são mais paralelos. Se eles não são mais paralelos, eles têm essa reta interseção aqui, que a gente pode exprimir, né, até na forma de uma continha e encontrar a equação dessa reta. Perfeito? Isso é uma posição relativa entre dois planos, né? Isso é uma posição relativa entre dois planos. Dois planos dados, eles podem ter como conjunto interseção essas duas situações. Você pode pegar dois planos que são paralelos, aí eles não têm ponto nenhum em comum. Na verdade, são três situações, né? Esse caso não tem ponto nenhum em comum. O caso como esse daí, onde eu coloquei duas equações que não são paralelas, então eles vão ter uma interseção, que é uma reta necessariamente. A gente vai entender isso melhor quando a gente estiver falando de dimensão do espaço, etc. Enfim, lá é outro tema interessante. E se os planos forem exatamente iguais, apenas múltiplos um do outro por uma constante, um escalar, não nulo, eles vão ser planos coincidentes. Então vai ser aquele caso. Lembra que em alguns pontos, quando eu mudava o D, os planos ficavam um sobre o outro, né? Ficavam iguais? É porque são expressões diferentes, mas que em questão de solução no RN, no R3, desculpem, eles representam o mesmo conjunto de pontos, certo? Pronto, agora que eu deixei o espaço girando como se fosse um galeto assando, vamos mudar aqui para uma terceira situação, veja. E aí é que tá, né? Aí é uma questão de duas equações, dois planos, um sistema de duas equações, ele tem essa situação. Ou ele não vai ter solução nenhuma, é possível,
ou ele vai ter uma solução que aí você pode escrever ela na forma de uma reta, né? E a gente vai ver isso em outros exercícios, ou elas são iguais, os pontos determinados são exatamente os mesmos. Quando a gente introduz uma terceira equação, a gente tem novas situações, né? Por exemplo, eu vou introduzir uma equação que é o z igual a 4 para ver o que aparece aqui. Vê que legal. Eu tenho três planos, né, que se intersectam dessa forma aí, né? 2 a 2, eles formam uma reta interseção. Mas nenhum ponto dessas interseções 2 a 2 é comum, ou seja, isso aqui é uma situação onde o sistema ele não tem solução comum, né? Não tem um ponto que esteja ao mesmo tempo nos três planos. Deixa eu pegar aqui para dizer para vocês. Por exemplo, aqui, esse plano aqui, deixa eu até dar esse plano aqui, né? Esse plano horizontal, ele tem uma interseção com esse plano vertical aqui, percebem? Certo. Pronto, então, os únicos pontos que satisfazem ao mesmo tempo esse plano horizontal e esse plano vertical são os que estão nessa reta, né? E um sistema, por definição, são os pontos no R3, né? A solução do sistema são os pontos no R3 que satisfazem as três equações de plano ao mesmo tempo, ou mais, né? Mas, enfim, quando a gente está falando de um sistema 3x3, a gente tem três equações e três incógnitas. Nenhum ponto daqui está nesse plano, né? Então, já graficamente, né, geometricamente, a gente sabe que nenhum ponto que satisfaz a primeira e a segunda equação vai ter como satisfazer a segunda. Ele tem uma distância, né, geométrica, né, uma distância real aqui entre esses pontos, que são os únicos que estão nos dois planos ao mesmo tempo, e esse plano, certo? Então, essa é uma situação que um sistema linear ele pode tirar, né? Quando ele diz que não tem solução, ele pode estar nessa situação também, certo? Agora, claro, 2 a 2 poderia até haver soluções, mas não com as três equações sendo satisfeitas ao mesmo tempo, certinho? Isso normalmente é visto em analítica, certo? Pode gerar algum probleminha, e lá você resolvia sistemas no braço, você resolvia como você resolvia sistemas 2x2. Ia fazendo subtração de equação, etc. Ou então isolava uma variável, substituía nas outras e tentava encontrar. E lá você deveria aprender a exprimir essas soluções na forma de expressões de retas ou até de planos, certo? Eu vou fazer outro vídeo sobre esse tema. Mas vamos ver a situação onde tem solução, né? Que aqui é uma solução que não tem solução. Mas qual a situação onde tem solução? Por exemplo, se aqui eu tivesse um y, certo? Deixa eu ver se aparece. Pronto. Parece que ficou tudo nebuloso, né? Mas vamos girar aqui de uma forma que dê para visualizar. Deixa eu ver se eu troco as cores, que aí fica mais fácil. Configurações. Eu vou escolher para esse aqui vermelho, certo? E para esse outro aqui eu vou escolher azul. Azul. Eita. Pronto. E aqui eu acho que eu não cliquei direito, ele não entendeu. Pronto, agora eu vou escolher o vermelho para esse, ele vai entender. Pronto, perfeito. Essa aplicação aqui é o GeoGebra, certo? Não precisa ser um grande especialista para lidar com ele, não. Vejam agora os três planos, né? Qual é a situação que está? Esses dois planos aqui, o azul e o verde. Se você é daltônico, eu peço desculpa a princípio, mas o azul e verde, eles se intersectam aqui nessa reta, tá vendo? E o plano, o terceiro plano que eu incluí, ele não estava naquela situação, né, de encontrar os planos em outras retas. Ele tá encontrando em outras retas, só que não está naquela posição que era inapropriada para encontrar a solução. Agora eu tenho um ponto visivelmente, geometricamente, que está nos três planos ao mesmo tempo. Esse ponto aqui, ele estava nessa reta de encontro dos dois e também está nessa reta de encontro aqui, vertical, e nessa reta de encontro aqui, do vermelho com verde, e aqui é a primeira reta que eu não falei, né, do vermelho com azul. Aqui é um ponto que está nas três retas ao mesmo tempo, percebe? Isso para a gente é geometricamente a solução do sistema,
certo? Primeiro vídeo, para a gente ter uma noçãozinha do significado das soluções de sistema. Para o R3, né, como eu disse, o R4 a gente não consegue visualizar geometricamente coisas que estão no R4, né? A gente consegue modelar matematicamente, mas fazer uma visualização como essa aí, né, o nosso olho é limitado ao R3. Vamos pensar assim. A gente só pode modelar e dar respostas algébricas e numéricas no R4, mas para o R3 mesmo é que a gente tem uma visualização gráfica como isso. Acho que vocês devem ter percebido isso, se já pagaram, né? Se já pagaram no cálculo 2. Né? O cálculo 2 a gente começa a trabalhar funções de várias variáveis e algumas funções, né, com mais de duas variáveis, a gente não consegue representar. Né? A gente consegue fazer cortes, né? Mas não representar ela toda, beleza? É isso aí. Para esse vídeo era o que eu queria ver, certo? Eu vou fazer mais coisas aí. Se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a isso, me comuniquem. A gente precisa conversar e eu preciso entender bem quais são as dificuldades, até as dificuldades básicas, né? Ou seja, de coisas que são anteriores à disciplina, mas que vocês podem ter aí.